Eu me lembro não como memórias minhas, mas como as memórias que ecoam por gerações da força, do movimento e do silêncio que atravessaram o Atlântico. Conto aqui em primeira pessoa a história violenta e organizada do tráfico transatlântico de africanos. Por onde vieram os homens, mulheres e crianças, quais portos os recolheram, quem lucrou com essa logística macabra e como foi o percurso até as Américas. O comércio transatlântico começou cedo, a partir do século XVI, e se estendeu por cerca de 3 séculos até o século XIX. Historicamente, os pesquisadores estimam que entre 10 e 12 milhões de africanos foram forçados a atravessar o Atlântico rumo às Américas, numa série de viagens que deixaram informações registradas em bancos de dados modernos, que compilaram mais de 36 mil viagens documentadas. Essas fontes também mostram que as viagens foram realizadas por navios de diversas bandeiras europeias e americanas, com Portugal, Grã-Bretanha, França e Espanha, Países Baixos e, mais tarde, os Estados Unidos entre os principais protagonistas. Na África, não havia um único ponto de partida. As capturas e vendas ocorreram em regiões distintas, muitas vezes dependentes de guerras internas de alianças locais com comerciantes, europeus e de redes de tráfico já estabelecidas. As principais áreas de embarque incluíam a região do Atlântico Centro-Sul, costa de Angola até o Congo, a bacia do Bight of Benin, atual, Togo, Benin e partes da Nigéria, o Bight of Biafra, leste da Nigéria até Camarões, a costa do Minsima, Ouro, Gana, e a região de Senegâmbia, Senegal e Gâmbia. Estima-se que a maior parcela dos que foram embarcados veio da África Central e do Oeste Central, áreas que sozinhas representam uma grande porção do total. Essas rotas de embarque e as proporções por região são traçadas em estudos que reuniram registros de embarque e desembarque. O percurso, o chamado Middle Passage, passagem do meio, deixou marcas indeléveis. As condições nos navios negreiros eram desumanas. Pessoas amontoadas em porões, cadeias, pouca ventilação, doenças e violência sistemática. As viagens podiam durar semanas ou meses, dependendo das correntes e do destino final. Uma parte significativa dos que embarcavam morria ainda a bordo. Estimativas históricas apontam para centenas de milhares que não chegaram a tocar as Américas, e modelos modernos calculam taxas de mortalidade no trajeto que variaram por século e por rota, mas deixaram um balanço trágico de vidas perdidas. Os destinos eram variados. Uma grande fatia dos cativos foi trazida para o Brasil e para as ilhas do Caribe, zonas de intenso cultivo de açúcar e trabalho agrícola, enquanto outras porções foram destinadas às colônias espanholas nas Américas, às colônias britânicas do Caribe e à América do Norte. O Brasil, sobretudo, recebeu um dos maiores contingentes. Os registros agregados indicam que milhões desembarcaram nas costas brasileiras. As escolhas de destino eram guiadas pela demanda por mão de obra, plantações, mineração e pecuária, pelas condições do mercado estadista e pelos preços obtidos nos portos americanos e caribenhos. A logística do tráfico envolvia uma espécie de comércio triangular. Os navios partiam da Europa carregados com mercadorias, armas, tecidos, rum, metais, que eram trocadas na África por pessoas. Essas pessoas eram então transportadas através do Atlântico e vendidas nas Américas. Os navios retornavam à Europa carregados de produtos coloniais como açúcar, tabaco, algodão e ouro. Esse sistema econômico interligou continentes e gerou enormes lucros para comerciantes, proprietários de plantações e estados europeus, ao custo humano incalculável. Os países e as bandeiras também mudaram ao longo do tempo. Nos séculos 17 e 18, holandeses, britânicos, franceses e portugueses tiveram papéis ativos. No século 18, o tráfico atingiu picos de volume. Por exemplo, a década de 1780 registrou números médios anuais muito altos e foi pilotada por interesses comerciais privados e estatais. A partir do final do século 18 e início do 19, movimentos abolicionistas, mudanças políticas, como a proibição britânica do comércio de escravos em 1807,
e pressões diplomáticas modificaram o panorama, mas o contrabando e a continuidade das práticas em alguns territórios prolongaram o tráfico oficial e ilegal ainda por décadas. As rotas específicas também se diversificaram conforme os mercados. Navios que saíam da costa de Angola e do Congo tendiam a seguir para o Brasil, aproveitando as correntes e ventos do Atlântico Sul. Da Costa de Ouro, Bight of Benin e Biafra, muitos cativos seguiram para as ilhas do Caribe e para as colônias britânicas e francesas. Os portos de chegada, Salvador, Rio de Janeiro, Havana, Kingston, Charleston, entre outros, tornaram-se nós dessa rede. Pontos onde seres humanos eram vendidos como mercadoria e onde nasciam ali mesmo novas comunidades africanas forçadas a se recriar sob a violência do cativeiro. Ao desembarcar, os destinos definiram experiências diversas. No Brasil, por exemplo, muitos foram enviados para plantações de açúcar, lavoura de café e mineração. Nas Caraíbas, as plantações de açúcar dominaram a economia. Na América do Norte, sobretudo nas colônias do Sul, o tabaco e depois o algodão demandaram grande contingente de trabalho. Essas dinâmicas moldaram estruturas sociais e raciais que persistem até hoje, um legado reconhecido por historiadores e instituições que estudam o tema. As consequências demográficas, culturais e políticas foram profundas. Comunidades inteiras foram esvaziadas, economias locais foram transformadas e as relações sociais em África e nas Américas foram submetidas a violências que deixaram marcas intergeracionais. Historiadores modernos tentam quantificar e qualificar esse impacto. Bancos de dados e pesquisas acadêmicas ajudaram a mapear percentuais por região de origem, mortes durante a viagem e destinos finais, mas muitos aspectos humanos permanecem além dos números. A dor, a resistência, as revoltas e a criação de novos arranjos culturais, quilombos, religiões afro-americanas, língua e práticas sincréticas, contam uma história de sobrevivência e transformação. A travessia que chamamos de Middle Passage foi além de um trajeto geográfico, uma ruptura social e humana de escala continental. Cada porto, cada rota, cada registro nos devolve apenas um fragmento. E a história completa é feita também do que faltou registrar. Nomes, línguas, memórias que foram arrancadas e que ainda hoje buscam ser recuperadas por seus descendentes. As fontes que consultei e que embasam este relato incluem trabalhos de síntese histórica e bancos de dados que consolidam os registros de embarque e desembarque. Eu posso acrescentar mapas, listas de portos principais e uma bibliografia anotada para aprofundar cada ponto. O mapa do Atlântico, que muitos pesquisadores reconstruíram, mostra as rotas principais. Da África Central, Angola e Congo em direção ao Brasil. Da Costa do Ouro e do Golfo do Benin rumo ao Caribe e às colônias britânicas. Do Golfo do Biafra até as Américas espanholas e francesas. Esses caminhos marítimos, guiados pelos ventos e correntes, formaram uma rede de ida e volta que chamamos de comércio triangular. A cronologia que marca esse processo pode ser resumida assim. Século XV. Portugueses começam a explorar a costa africana, estabelecendo feitorias e iniciando a compra de pessoas escravizadas. Século XVI. Início do tráfico regular para as Américas, com o crescimento da produção de açúcar. Século XVII. Expansão com a entrada de holandeses, ingleses e franceses no comércio. Aumento de volume de embarques. Século XVIII. Pico do tráfico, com milhões de africanos atravessando o Atlântico. Década de 1780 é considerada a de maior movimento registrado. 1807. Abolição do comércio transatlântico pelos britânicos. Outras nações gradualmente seguem esse movimento. Século XIX. Tráfico ilegal persiste, especialmente em direção ao Brasil e a Cuba. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz no Brasil busca reprimir o tráfico, mas registros mostram que ainda houve tentativas de desembarque clandestino. Fim do século XIX. Com a abolição da escravidão em vários países das Américas, o sistema do tráfico finalmente se encerra. Essa linha do tempo ajuda a perceber como séculos de violência se desenrolaram e como o mundo inteiro foi transformado por essas rotas. Quanto à bibliografia,
cito algumas obras e fontes reconhecidas que fundamentam este relato. The Transatlantic Slave Trade, a database on CD-ROM, David Eltis e colegas Slave Voyages. The Atlantic Slave Trade, Herbert S. Klein. O Atlântico Negro, Paul Gilroy. A Escravidão, Laurentino Gomes, trilogia publicada a partir de 2019, Brasil. Enciclopédia Britânica, Verbete Atlantic Slave Trade. Slavery and Remembrance, Projeto UNESCO, Colonial Williamsburg. Africans in Colonial Louisiana, Gwendolyn Midlow Hall. Arquivos digitais da UNESCO sobre a Rota do Escravo. Essas obras e fontes consolidam dados, mapas e cronologias que ajudam a reconstruir um sistema que moldou o mundo moderno. Contar essa história em primeira pessoa é uma forma de manter viva a memória daqueles que foram arrancados de suas terras e, mesmo diante do inominável, deixaram descendentes que reinventaram culturas, línguas e resistências.